Me ouvem mesmo na garganta? Agora com som, glória a Deus. Vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor. E eu queria convocar a igreja a abrir a Bíblia no Salmo 98. Salmo que nos remete à justiça de Deus, que nos convoca à adoração. Adoração é aquilo que fazemos quando reconhecemos quem Deus é, as suas qualidades, os seus atributos. E eu queria fazer uma leitura alternada, onde a igreja começa, certo? Porque o número de versículos é ímpar, então eu queria que você terminasse lendo. Então você precisa começar lendo, ok? Então lerei os pares e a igreja os ímpares. Cantem ao Senhor. O cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultem diante do Senhor, que é Rei. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo aos montes. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Glória a Deus pela sua justiça, glória a Deus pela sua palavra, porque ela nos convoca à sua adoração, porque ela nos revela atributos do Senhor, a que Ele quis se revelar. Glória a Deus por isso. Baixa a sua cabeça agora, me acompanhe em oração. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és justo. Ó Deus, Criador de todas as coisas, te adoramos, ó Pai, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Te adoramos, ó Deus, pela Tua majestade. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus da salvação, de onde vem o nosso socorro. Toda a criação reconhece isso, ó Deus, e Te exalta em existência, ó Pai. Senhor Jesus, nos dá, ó Pai, o privilégio, Senhor Jesus, de reconhecer a Tua mão bondosa nos mínimos detalhes, a cada dia nas nossas vidas. Recebe agora, ó Pai, o nosso louvor, o nosso cântico, em continuidade a nossa entrega de vida, ó Pai. Assim nós te oramos e te adoramos, em Teu nome. Amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Vamos acompanhar o grupo de música, entoar o cântico Venha o Teu Reino. Nada melhor do que cultuarmos ao Senhor já desde o início, cantando parte da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração que ela é um guia para o nosso relacionamento com Deus, a oração modelo ensinada por Jesus. Então, cantemos, invoquemos a bênção do Senhor sobre a vida do seu povo através dessa canção. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o
alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que o reino de Deus seja experimentado por nós, seja também propagado através da vida da igreja. Você pode assentar por alguns instantes? Queridos, dando continuidade à nossa leitura dominical, matinal, do Catecismo de Heidelberg, eu queria convidar você a responder mais uma pergunta, especificamente tratando do Dia do Senhor 39. Pergunta 104, que indaga: o que exige Deus no quinto mandamento? A igreja. Eu demonstre toda a honra, amor e fidelidade ao meu pai e à minha mãe e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente às suas boas instruções e disciplinas, que também seja paciente com as fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos dele. Muito interessante o entendimento de que
a ordenança bíblica de honrar pai e mãe se estende às autoridades, né? Aos meus superiores. Se estende não só em obedecer, mas também em ter paciência com os defeitos. Isso nos remete também à idade da velhice, em que nós somos responsáveis em cuidar dos nossos pais, né? Se hoje isso não é a sua realidade, um dia vai chegar, tanto de cuidar dos seus pais, quanto de ser cuidado pelos seus filhos. E a palavra de Deus nos orienta a esse respeito, que honremos nosso pai e nossa mãe, que são autoridades trazidas por Deus na nossa vida para o nosso bem. Amém? Glória a Deus pela sua palavra, pela sua orientação ao nosso coração, ela é preciosa. Eu queria fazer uma proposta aqui de um momento breve de confissão, que você baixe a sua cabeça e em oração silenciosa, coloque diante de Deus os seus pecados, sendo específico diante de Deus, porque não tem como ser diferente. Não adianta a gente querer esconder nada de Deus. Deus sonda o nosso coração. Então peça a Ele que convença você do seu erro e peça perdão ao Senhor. Deus de amor, louvamos o teu santo nome, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da paternidade. Ó Deus, te louvamos pela tua orientação, pela tua palavra revelada a nós, a respeito de nossos pais. Nos perdoa, Senhor Jesus, se porventura em algum momento desrespeitamos os nossos pais, ou deixamos de dar assistência, ou até a autoridades, ó Deus, porque sabemos que toda autoridade trazida para a nossa vida foi pensada primeiro no teu coração, e é para o nosso bem, Senhor, faz parte da tua vontade. Nos ajuda, ó Pai, a cumpri-la, nos ajuda, ó Deus, a fazermos jus à família da fé, família na qual tu nos enxertaste, ó Deus, pelo teu amor, através do teu Filho Jesus. Abre agora, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, Senhor Jesus. Ó Senhor, queremos entregar, Senhor Jesus, a nossa vida, o nosso coração, que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo. Assim nós te oramos, em teu nome. Amém. Queria convidar você a ficar de pé novamente para um novo momento de música. O salmo que estudaremos hoje, ele fala que todo tempo é tempo de louvar ao Senhor, né? Isso é maravilhoso. Contudo, no nosso dia a dia nós encontramos algumas dificuldades para em todo tempo louvarmos o nosso Deus. Tem momentos em que o nosso coração está muito triste, ou a gente está muito ansioso, muito agitado. Contudo, a ordem do Senhor permanece. Não importa o nosso estado de espírito, a ordem do Senhor permanece, porque Deus sabe que isso glorifica o próprio nome dEle, mas também Ele sabe que isso faz bem para o nosso coração. Isso faz o nosso coração realinhar na presença dEle. Então experimente louvar e engrandecer o nome de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Essa música vai falar sobre isso. Em seguida, nós juntaremos com a música Despojai-vos, e você poderá trazer dízimos e ofertas ao Senhor na segunda música. Em
estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome. Seu glorioso nome. Alegra-se no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. As coisas As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morreste para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Você pode trazer dízimos e ofertas ao Senhor. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve esse mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo o único Deus do universo, pois dele não há mudança ou variação. Só as promessas todas irão cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morreste para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morreste para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Amém. Amém. Você
pode assentar? Graça e paz, irmãos. Quero convidar as crianças a virem à frente. A gente está com a manutenção aqui por trás. E aí, se você achar perigoso, as menores, eu peço a sua ajuda para que você traga o seu filho. Os mais desenrolados, feito João e Theo, podem vir só. Está em obras aqui por trás. Vamos sentar? Tudo bom, Nina? Sim? Hoje, pela manhã, a gente vai estudar o Salmo 34. Quem escreveu o Salmo 34 foi o rei Davi. E o rei Davi, ele ficou com medo de um rei. Sabe por quê? Porque na época ele ainda não era rei. E ele se viu diante do rei dos filisteus. Está lembrado de Golias? Pronto, ele estava diante do rei dos filisteus. E sabe o que é que ele fez para se livrar do rei? Alguém sabe? Alguém lembra da história de Davi diante do rei dos filisteus? Teve isso também. Mas sabe o que é que aconteceu? Davi se passou, ele fez parecer, e isso mesmo, João, ele fez parecer como se ele fosse louco diante desse rei. Se vocês estivessem com muito medo de uma pessoa, o que é que vocês fariam? Vocês sairiam correndo? Não faria nada, ficava parada, feito uma estátua. Vocês já tiveram medo de uma coisa e ficaram... O que é que vocês fizeram? Se vocês estivessem diante de uma pessoa que você tivesse muito medo, será que tu conseguiria ficar escondida, Tatá? Tu ia tentar correr, né? Se tivesse como, né? Sabe o que aconteceu? O rei acreditou que Davi realmente era louco e mandou que ele saísse da presença dele. Esse é o Davi que matou Golias e que é um grande lutador? Foi quase isso, João. Oi. Tu ia ficar parada, né? Entendi. Mas sabe o que é interessante? É porque a gente tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, Davi cometeu um erro. Porque ele não confiou em Deus, ele ficou com medo. Porque ele só se passou de louco porque ele achou que o rei ia fazer uma maldade contra ele. Certo? Essa é a primeira coisa. E a segunda é que, independente do erro de Davi, Deus livrou ele. Então, a gente tem um aprendizado aqui. Davi errou e ele ia ter que pedir perdão depois a Deus. Concordam? Porque ele teve medo e achou que o jeito dele se livrar do rei era agir como um louco. E a segunda coisa... Oi, Mari. Oi. Esqueceu. Depois ela lembra. E a segunda coisa... Oi. Ah, entendi. Tá bom. Então, a segunda coisa, vê só. A primeira coisa é que ele teria que pedir perdão. E a segunda coisa é que Deus cuida de nós em todo o tempo. Então, será que a gente precisa ter medo assim das pessoas? Se a gente estivesse diante de uma pessoa bem importante assim, a gente não deveria orar ao Senhor e confiar nele? O que é que vocês acham? A gente não precisa confiar muito mais em Deus do que a gente tem confiado? Então, esse salmo, ele vai ensinar a gente
que, independente das circunstâncias, a gente precisa confiar em Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Certo? Vamos orar? Bora fechar o olho? Juntar as mãozinhas. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela vida de cada pequenino que se encontra aqui, pelos pequeninos da nossa igreja, Pai, por esses que são teus filhos e a quem nós temos o dever de ensinar a tua palavra da mesma maneira, ó Pai. Cuida dos corações deles e que eles possam crescer não somente em estatura, mas conhecerem conhecimento da tua palavra e que eles te amem também, ó Pai. Em nome de Cristo é que te oramos, Senhor. Amém. Vamos voltar para os nossos lugares? Oi. É. Eu desliguei aqui o microfone e ia passar a manhã aqui falando, viu, Pedro? E não ia ter som desse jeito. João veio me lembrar aqui no final de uma coisa importante. Ele disse que eu estava ficando com cabelo branco e que eu estava envelhecendo. Foi, João? João, a tua vez chegará, irmão. Essa é uma lembrança excelente. Sabe por quê? Nos lembra de que se estamos envelhecendo, nós estamos mais próximos do nosso Deus, e eu espero que a gente deseje isso. Que a gente não fuja da raia, irmãos. A velhice é uma coisa que nos espera. Irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 34. E antes de a gente ler esse salmo, tem algumas informações importantes para você. Primeira coisa, como se fosse esse subtítulo aí no salmo, que na verdade é o versículo 1 no salmo original, né, no hebraico, ele é importantíssimo para a gente hoje, certo? Então eu farei a leitura dele também, eu iniciarei a partir desse salmo de Davi, porque ele é importante para a gente. E quando a gente olha para os versículos, não é à toa que esse salmo tem 22 versículos. Ele é conhecido como um salmo alfabético. A gente perde, obviamente, isso por conta da tradução, mas se o nosso alfabeto tivesse 22 letras, assim como o alfabeto hebraico tem, talvez a gente conseguisse fazer esse ajuste, mas a gente não consegue. E uma coisa interessantíssima, não é o primeiro salmo que tem o que eu vou dizer agora, mas o último versículo, ele não termina com a letra, né, com a última letra do alfabeto, porque ele tem uma ideia de redenção. Então a última palavra é um verbo, certo? E na nossa linguagem está aparecendo como resgate, mas a gente pode traduzir também como redenção. Então o Senhor redime a alma dos seus servos, no versículo 22 aí, e não é à toa que isso acontece. Apesar de ser um salmo alfabético, ele troca a última letra do alfabeto, justamente querendo trazer essa ideia de redenção, certo?
Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, a ler comigo agora o Salmo. E eu vou ler a partir de Salmo de Davi, certo? Vamos lá. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque, e por este expulsou. E por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidades e sentem fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. E uma última informação, não sei os que lembram, né? Mas esse versículo 20, ele tem um apontamento aqui, né? Preserva-lhes todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. Obviamente é um apontamento ao que acontece ou que não aconteceu com Cristo, né? Ele não teve nenhum dos seus ossos quebrado. Mas vamos lá. Oremos. Santo e eterno Deus, nos ajuda, ó Pai, a termos entendimento e compreensão da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a aplicar essa palavra ao longo da nossa semana para que a gente reflita a respeito dela, para que a gente se lembre, Pai, do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nos ajuda também, Senhor, a Te amar mais, a confiar mais em Ti e a perceber o Teu cuidado sobre nós, a Tua igreja, Senhor. Em nome de Cristo é que Te oramos, ó Pai. Amém. Eu diria que o que acontece com Davi aqui, irmãos, não é uma coisa fácil. É porque é difícil para a gente pensar num soberano ou a gente diante de um soberano. Porque quando a gente pensa num governador, num presidente, numa pessoa de maior respeito, a gente pensa tipo assim, não, eu tenho que respeitar aquela pessoa, eu estou diante dela e tudo mais. Mas a gente nunca pensa tipo assim, eu estou diante de um soberano e qualquer coisa que eu faça aqui, isso pode se virar contra a minha pessoa. A gente nunca para imaginar esse tipo de coisa, né? Mas Davi estava diante de um soberano. Quando a gente vai lá para os relatos de 1 Samuel, a gente vai perceber que ele estava diante do rei Aquis. E a expressão Abimeleque, ela é uma expressão semelhante à
César, por exemplo, dos romanos, ou a Faraó, dos egípcios. Não é o nome do soberano, mas é uma expressão que se refere ao soberano de um determinado lugar. E ele estava diante do rei ou do soberano dos filisteus. Então o nome desse soberano era Ax, mas costumeiramente chamavam-se os soberanos, os monarcas filisteus de Abimeleque. E ele estava diante desse soberano e ele se amedronta. Isso é interessantíssimo, por quê? Porque nós somos lembrados, primeiro, da humanidade de Davi. Então, por mais confiante, por mais temente que ele fosse ao Senhor, ele era um homem e que, por vezes, tremeu nas bases. Pare e pense o seguinte: ele estava diante do rei, do qual ele matou um dos maiores dos seus guerreiros, que era um gigante filisteu. E não somente isso, nesse mesmo período, muito possivelmente, ele já estava sendo perseguido por Saul. Ou seja, Davi mata um gigante filisteu e estava sendo perseguido por Saul. E diante do rei desse povo. Então, se o próprio rei não quisesse matá-lo, ele podia muito bem, para, digamos assim, se vingar de Davi, entregá-lo a Saul. Então ele estava diante de uma conjuntura muito complicada, diante de uma situação muito complexa e que, honestamente, irmãos, se Davi tremeu nas bases, honestamente, eu não sei o que a gente faria. Eu não sei o que é que poderia acontecer com a gente nessa situação, porque a gente para e pensa assim, né? Mas eu não teria medo. Eu não sei se eu diria isso com tanta velocidade e com tanta tranquilidade. Porque a gente treme nas bases com muito menos. A gente fala problemas com muito... Fala problemas não, a gente treme nas bases com um problema muito menor. Então, se a gente pudesse, por exemplo, né, a gente acabou de ler alguns textos de Gênesis, onde alguns homens mentiram para poder livrar a sua pele e disseram que as suas esposas eram suas irmãs. Então a gente vê aqui acontecendo uma coisa muito semelhante, ou se a gente pudesse dizer numa boa expressão, era como se Davi estivesse passando por Jacó aqui. Ou se a gente pudesse criar uma expressão, né? Davi deu uma jacosada, porque ele teve medo. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, irmãos. O que acontece aqui, e o que é mais importante do que o erro do rei Davi, é o livramento do Senhor. E esse é o foco do Salmo. Eu não poderia entrar no Salmo sem falar do erro desse futuro rei, para que a gente não fizesse vistas grossas a um problema que tinha acontecido. Mas esse não é um enfoque do Salmo. Não é para onde o Senhor está querendo conduzir o nosso coração dentro desse Salmo. E esse Salmo, irmãos, ele fala de um livramento, mas com um apontamento redentivo. É como se ele quisesse apresentar a nós um livramento redentivo. Não é à toa que ele encerra o Salmo, como eu falei no início, com um verbo que não é a última letra do alfabeto hebraico, justamente para lembrar a respeito dessa redenção. E como a gente viu anteriormente, de livramentos simples a um livramento mais complexo como esse, o Senhor tem cuidado do seu povo o tempo inteiro. E a partir desse tema, irmãos, eu quero expor a palavra do Senhor na manhã de hoje a respeito desse livramento redentivo, que é o tema da pregação. Mas, por ser um salmo, por ser um hino, por conter estrofes nesse salmo, as duas primeiras estrofes dele, que é os versículos de 1 a 3 e de 4 a 7, mas eu vou fazer um recorte aí nessa segunda e depois eu comento sobre isso, a gente vai perceber que esse hino, esse cântico,
independente do livramento que ele vai citar mais à frente, ele vai engrandecer o nome do Senhor. Ele vai se lembrar desse livramento, desse cuidado que o Senhor teve com ele, e ele já começa louvando a Deus no primeiro versículo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. A gente acabou de cantar isso. Em todo o tempo eu louvarei a quem? Ao Senhor. Então, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, o nosso coração ele deve ser um coração em que se coloca grato perante o Senhor e que o louva o tempo inteiro. E esse cuidado que Davi percebe, ele traz uma expressão aqui no versículo 2, muito importante, porque ele nos diz o seguinte: a minha alma se gloriará no Senhor. Alma aqui, irmãos, ela tem o mesmo sentido de coração. É uma expressão que está se referindo ao seguinte: todo o meu ser, ou seja, não é só o meu corpo, não é uma simples expressão externa do que está acontecendo na minha vida. Eu não estou fazendo um teatro perante o Senhor, mas todo o meu ser completamente está louvando ao Senhor. A gente tem muita dificuldade de fazer isso, sabe por quê? Porque a gente, por ser educado de uma maneira muito mais grega do que hebraica, a gente quer partir. É como se o seu corpo viesse ao templo e ele louvasse a Deus, mas a sua mente está em outro lugar. Mas quando o Senhor conclama a nós como sua igreja, diz assim: vamos à casa do Senhor e nessa casa nós o louvaremos, ele está dizendo o seguinte: saia da sua casa por completo, vá completamente a esse local e louve a Deus. E tenha um coração grato durante toda a sua vida. Então não existe esse tipo de fracionamento, divisão, que muitas vezes a gente tenta fazer assim: não, hoje eu louvei um pouco menos. Das duas, irmãos. Ou você não louvou, ou você estava completamente aqui, ou como diz o ditado, foi uma simples missa de corpo presente. Porque não existe esse tipo de situação. Porque é como se Davi estivesse chegando a nós dizendo o seguinte: eu sempre terei motivo para gloriar-me com o meu coração tão somente em Deus. De modo que jamais me permitirei esquecer de tão grande livramento. O Senhor cuida de mim nos pequenos detalhes, ou em detalhes tão grandes como esse, mesmo num livramento desse em que eu não confiei nele, ainda assim ele me livrou. E esse salmo aqui, irmãos, ele não tem nada a ver com aquela expressão que diz assim: o crime compensa. Davi ele vai lembrar aqui para a gente de que o crime ele não compensa. A gente não trata o erro do outro com um erro nosso. Sabe aquela desculpa esfarrapada que normalmente um dos lados dos casados ele chega para dizer assim: mas a minha esposa disse isso. É a velha e famosa desculpa de Adão, né? Mas é porque a minha esposa fez isso. Aí eu normalmente pergunto o abençoado do marido diz assim: então quer dizer que você vai sempre reagir de maneira pecaminosa porque a sua esposa cometeu um pecado com você. E isso é inversamente proporcional, viu, irmãos? Não é porque o seu marido pecou contra você que você vai reagir pecaminosamente. O que Davi está lembrando a gente aqui é o seguinte: eu sei que eu errei, eu sei que não precisava ter cometido esse erro, mas o Senhor é muito maior do que a minha capacidade de fidelidade. O Senhor nos chama a santidade e a fidelidade. Mas o Senhor sabe que nós somos pecadores e por isso nós fomos justificados em Cristo. Davi também, ele induz os outros, ou seja, ele nos convida. E é uma indução no sentido não de tipo assim, tentar nos convencer, mas uma indução no sentido de nos chamar a fazer a mesma coisa. Esse convite a adorar a Deus e confiar nele deve ser uma coisa comum e simples das nossas vidas.
Isso deve se aplicar a todos nós. E sabe o que é interessante? Independente, irmão, se nós estamos atormentados por inúmeros problemas ou não, se nós temos entregues esses temores e medos ao Senhor, Ele continua diariamente nos convidando a confiar nele. Ele mostra que, independente do horror ou terror que tome conta do nosso coração, essas preocupações não devem chegar num nível que a gente perca o controle até da nossa própria sanidade. Ou seja, Davi não tinha perdido a sanidade por conta do medo aqui. Como costumeiramente alguns costumam falar, ele não estava catatônico aqui, ele não saiu dos seus sentidos mais básicos e comuns aqui. Não era isso que estava acontecendo. Mas o coração, as pessoas que possuem coração, assim como eu e você, nós não temos um coração de ferro a tal ponto de que a gente consiga controlar esse tipo de coisa. Davi era tão humano quanto nós somos, e ele queria se ver livre desse medo perante esse monarca filisteu, e ele queria se ver seguro onde quer que fosse. E por uma fração de segundos ele esqueceu do Senhor. Mas, no versículo 3 ele diz o seguinte: louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos. Veja que interessante. Ele convida você, nos convida a louvar a Deus. Agora ele vai mudar o tempo verbal, a pessoa. Veja o que ele vai dizer no versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Então o versículo 3 chega para a gente e diz assim: louvemos ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E Davi chega no versículo 6 e diz o seguinte: Ele tem cuidado da minha vida nos mínimos detalhes. Não tem da sua também? E mesmo continuando aqui na mesma estrofe, Davi vai mudar o tema aqui. É por isso que eu vou fazer um recorte aqui no versículo 7 e começar um novo tema. Porque o testemunho do livramento dele já é iniciado aqui no verso 7. Mesmo fazendo um recorte na poesia, a gente vai perceber o seguinte. Versículo 7 vai nos dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. É como se a gente não se contentasse com essa expressão. É como se a ideia de que o Senhor é bom não nos bastasse mais. É como se eu precisasse me utilizar de uma outra expressão. E, irmãos, o Senhor, Ele não é top. Nos poupe. Porque a palavra nos diz do que Ele é. Ele é bom. Davi vai argumentar aqui de maneira geral de que esse cuidado paternal de que o próprio Deus tem sobre nós, sobre os seus filhos, aqueles que são piedosos, aqueles a quem o Senhor chama de fiéis, ele já mostra o propósito desse salmo aqui no verso 7. É como se ele nos dissesse o seguinte: mostrar que, embora os fiéis se vejam expostos a muitos perigos, não obstante, eles podem descansar seguros de que Deus será o fiel guardião da sua vida. Sabe o que é interessante? Tem hora que o desespero, ele gera curiosidade.
Essa semana o reverendo Ronaldo decidiu postar uma opinião política. Mas até então, havia desespero dos dois lados. Porque o que o conselho dessa igreja foi acusado de isento. E eu conversava com um grupo de jovens da igreja essa semana, e eu disse a ele, veja só, o posicionamento político não define o senhorio. Porque eu sei em quem meu coração tem crido. E nem o medo político toma meu coração. E isso não tem nada a ver com posicionamento, irmãos. Tem a ver com a tranquilidade que o meu coração se encontra por saber quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque as pessoas estão com medo. Quem é o seu Senhor? Então quer dizer que os nossos irmãos que moram na Venezuela não são nossos irmãos. A gente não deveria estar orando por eles? Ou existe diferença de perseguição aos que estão na Venezuela para os que estão no Afeganistão? São perseguições diferentes, mas ainda assim é perseguição. Nós temos que estar preocupados com o que acontece com o reino que tem um verdadeiro soberano. Davi se amedrontou diante de um soberano terreno. E ele esqueceu que o soberano que cuida da vida dele, momentaneamente, é muito maior. E sabe o que é interessante? Deus costumeiramente preserva em segurança os seus. Ele os defende através do seu poder. E de maneira interessante, que não é muito comum a gente ver esse tipo de expressão, ele também cuida através do ministério dos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14, falando dos anjos, diz o seguinte, que são espíritos ministradores enviados para ministrar aos que serão os herdeiros da salvação. Deus não somente cuida de nós, como Ele tem um exército mantendo e cuidando dos seus aqui na terra. O problema, irmãos, é que normalmente a gente quer ver o exército. E a gente fica se perguntando, quando é que a gente verá? Eu sei quando eu verei. Eu não sei você. Agora, eu não sei em quanto tempo eu verei. E muitas vezes a gente perde de vista essa perspectiva. Outros textos fazem menção a isso. 2 Reis, capítulo 6, o Salmo 91, Lucas, capítulo 16. Porque sempre que é da vontade de Deus e do seu cuidado, sempre que Ele percebe e desenvolve um cuidado para com seus filhos, os anjos eles são designados para que cuidem de cada um dentre o seu povo. Então Deus tem cuidado de nós desde sempre. Por maior que o número dos nossos inimigos sejam, Deus tem cuidado de nós. Então veja, no versículo 8 vai ser dito o seguinte: provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é quem nele se refugia. Bem-aventurado aquele que tem guardado o seu coração no Senhor. Então, aqui no verso 8, Davi, de maneira indireta, ele vai reprovar os homens que, por sua insensatez, não obedecem à bondade de Deus. Sabe quando a gente pensa assim, mas pensa de maneira pecaminosa, certo? Raramente você vai pensar isso com muita calmaria e tranquilidade. O que é teu está guardado. Sabe quando a gente tem esse tipo de pensamento? A gente não precisa nem pensar isso, porque o futuro dos maus, daqueles que não servem ao Senhor, já está definido. Eu nem preciso pensar e dizer assim, nem preciso proferir do que o que é teu está guardado. Eu não preciso provocar a ira dessa pessoa má. Eu não preciso ameaçá-la para que ela perceba de que o Senhor fará uso do seu poder e tomará,
conta daquilo que deve acontecer. Eu não devo pegar o dom que Deus tem nos dado e dizer assim, Senhor, tu não está controlando isso bem, eu vou controlar isso pelo Senhor. Eu diria que é muita ousadia nossa, irmãos. A gente tentar dizer para o nosso Senhor, o nosso Deus, o que Ele deve fazer. Davi já disse, irmãos, o Senhor é bom. Feliz é aquele em quem confia nele. Então, Deus, Ele não desaponta as nossas expectativas. O problema é que a gente coloca as nossas expectativas além do que Ele nos prometeu. A gente tenta viver sempre um passo à frente do Senhor. Ele diz o seguinte, o futuro não pertence a vocês. E a gente não tem como controlar isso. Ou você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Nós temos uma das candidatas em luto porque o seu marido faleceu. Ou você acha que ela imaginava que o marido dela ia falecer no dia do pleito? A gente não sabe o que acontece no dia de amanhã. Eu já citei isso, mas eu vou citar de novo. Imagina se um dos candidatos é eleito e no dia da posse ele morre. Quem colocou a esperança na pessoa, acabou-se. Ela vai morrer junto. Mas Davi lembra outra coisa. Embora os ímpios, eles temam a pobreza, nesse ponto Davi testifica de que o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. A gente não deve temer e nem perder a esperança. Sabe por quê? A gente não pode desistir de ir além daquilo que o Senhor nos chama, porque Deus jamais esquece daqueles que têm andado segundo a sua vontade e obedecido a sua lei e os seus preceitos. Deus nos convoca, irmãos, a guardar o nosso coração nele e não somente, para que a gente não se esqueça disso e não saia desse trilho, não saia da vontade dele, porque há maior segurança na integridade do que em todos os recursos de fraude e injustiça. Sabe quando uma pessoa tenta nos enganar e que a gente diz assim, é muita ousadia dessa pessoa, né? Eu nem me preocupo. Porque a enganação que ela está trazendo a nós, irmãos, muitas vezes, quem vai sofrer lá na frente é ela. Ela acha que está atrasando o tempo da igreja do Senhor. Mas o tempo do Senhor não é mexido. E sabe o que é interessante? Deus, Ele controla não somente a nação, não somente o tempo, mas Ele controla o seu povo. E a gente como nação, talvez o Senhor permita que a gente entre num tempo de muito mais sofrimento, independente do governante. Isso não tem nada a ver com o governo em si. Tem a ver com o Senhor pesando a mão sobre essa nação. Isso não é um discurso anti-prosperidade não, irmãos. Mas às vezes o meu coração questiona o próprio Deus e diz assim, Senhor, prosperidade para essa nação e corrupção parece que são sinônimos. Quanto mais próspera a nossa nação fica, mais soberba ela se encontra. Mais dinheiro no bolso, mais promiscuidade. E a gente precisa orar para que as pessoas se convertam, para que elas conheçam o Senhor. A gente precisa pregar esse evangelho. Então, por mais que o Senhor providencie muitas coisas e que são necessárias a nós como seu povo, que Ele satisfaça as nossas carências, como bem é dito aqui no versículo 10, e para mim esse é um dos versículos mais bonitos do texto, ele diz o seguinte, os leãozinhos passam necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum
lhes faltará. O Senhor não tem deixado nos faltar nada, irmãos. Mas a boa mão do Senhor tem sido estendida a nós. Nós temos sido socorridos o tempo inteiro. Por mais que a gente passe por determinados apertos e situações um pouco mais complicadas, a gente sabe em qual rumo tem seguido o reino do próprio Deus. De que modo os resultados têm sido revelados a nós e de que a gente não tem buscado em vão a esse Deus. Quando, na verdade, o Senhor tem chamado ao seu povo e dito o seguinte: Ele tem nos dado tudo quanto nos é necessário para a subsistência da nossa vida. E aí é quando, irmãos, a gente chega justamente no último trecho do texto, dos versículos 11 ao 20. Em que ele diz o seguinte: Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem não quer viver muitos anos? Mas o que o Senhor tem prescrito é que aqueles que viverão por muito tempo, que terão longevidade da vida, são aqueles que têm obedecido a sua palavra, aqueles que são mansos e humildes. Porque o temor do Senhor, como norma de vida, que nos chama a essa vida piedosa e santa, é como se ele chegasse para nós e dissesse o seguinte: enquanto a virtude e a justiça estiver nos lábios de cada pessoa, há poucas que levam uma vida santa e vivem como devem, porque não sabem o que significa servir a Deus. Então, como ele fala anteriormente, é como se nós vivêssemos muito mais debaixo da nossa pecaminosidade do que obedecendo ao Senhor e tendo uma vida tranquila nele, independente do que esteja acontecendo. Porque tranquilidade, irmãos, não tem a ver nem com ganho, nem com estrutura do nosso lar, mas tranquilidade tem a ver em estarmos em paz com o Senhor. A paz do Senhor não tem nada a ver com aquilo que a gente pode obter e possuir, mas tem a ver diretamente com o nosso relacionamento com Ele. Tem a ver com estarmos satisfeitos nele. Ele vai repreender aqueles que estão cegos, e esses homens eles serão censurados. Os vaidosos eles se esforçarão para obter felicidade. É a palavra da nossa época. Eu preciso ser feliz. Tem certeza? Davi nos aconselha aqui de que os discípulos do próprio Deus que se enganam e têm o seu coração extraviado pela sua própria insensatez, eles estão procurando a felicidade no lugar errado. Porque Davi tem nos chamado, na verdade, irmão, para sermos fiéis a esse Deus e livres de qualquer linguagem ruim. É justamente o que ele vai falar logo em seguida. Livrem-se das palavras que são más. Tirem a perversidade, inclusive, do seu linguajar. Mostrem às pessoas a quem vocês seguem, que elas percebam isso a partir do que vocês falam. O problema é que a gente tem sido levado pelo espírito do nosso tempo e a gente tem sido ido com o que as pessoas falam contra nós e não com o que as pessoas têm falado contra Deus. As pessoas podem falar o que quiser a respeito de nós, irmãos. O que elas não podem falar é contra o próprio Deus. A gente não tem tido a perspicácia de fazer essa leitura. É como se a gente se doesse quando elas falam contra nós, e quando as pessoas falam contra Deus, a gente diz, está tudo bem. O Senhor sabe se proteger. E isso não tem nada a ver com proteção, mas com a nossa interpretação do que tem acontecido no nosso tempo e na nossa realidade.
Sabe o que é que Davi vai nos convidar a fazer? Ele vai nos convidar a exercer sobre a nossa língua um estrito e vigilante controle. Sabe para quê? Para que a gente não dê a oportunidade de enganar os outros. Que o nosso estilo de vida faça com que elas percebam que a gente não vai se igualar a elas. Pare e pense direitinho. Veja a visão que Davi está construindo aqui para a gente. Ele está dizendo o seguinte: não é só que as pessoas percebam que você é filha de Deus, não, mas que, inclusive, as suas palavras façam com que elas percebam isso. Mas o estilo de vida crente tem sido destacado porque as pessoas têm um jeito de vestir ou porque elas escutam um certo tipo de música. E não porque nós somos o povo da verdade, que confia num Deus da verdade e que não somente nos chama a falar a verdade, mas brigar pela paz. E nós temos visto a nossa sociedade brigar muito por uma paz que não é a paz do próprio Deus. Os versículos em sequência aqui falarão dessa paz. O versículo 14 diz o seguinte: afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Isso é um trabalho da igreja. Não é um trabalho do povo externamente. Porque os ímpios, eles não sabem o que é paz. E eles criarão um determinado tipo de paz. E nós, como igreja, nós temos comprado esse estilo de vida. Davi está dizendo o seguinte: é muito mais importante, eu espero que você compre a briga por ter uma vida simples, do que viver debaixo da riqueza e se igualar aos ímpios. E é como se estivéssemos buscando isso. Ele nos ensina, na verdade, que buscar essa paz é justamente perceber que os bons e humildes, eles têm tudo perante o Senhor para que essa paz seja garantida. Para que os corações sejam abrandados, para que a gente mostre isso aos ímpios e mesmo assim eles continuarão fazendo mal. E é justamente quando Davi chega a nós e diz o seguinte: vocês precisam lembrar de que quando a gente pondera a respeito da providência de Deus e de que a gente encontra descanso nesse Deus porque Ele é sempre providente, nós estamos seguros debaixo das suas asas. Sabe o que é interessante? Essa é uma expressão em que a gente viu no Salmo 33 e que a expressão de cuidado aparece novamente no Salmo 34. O auxílio que Deus oferece aos justos nem sempre se manifestará e nem sempre aparecerá na mesma medida de uns para com os outros. Mas Deus tem cuidado, irmãos, das nossas angústias e Ele tem cuidado para que a gente não o abandone. É como se Davi nos dissesse: raramente um em 100 persevera de tal forma em sua trajetória de integridade que por sua própria culpa mereça sofrer algum tipo de mal. Então ele não está simplesmente relatando que Deus fez isso uma ou duas vezes, mas o Senhor tem feito isso de maneira recorrente, o tempo inteiro. E embora Deus tenha nos defendido como os seus justos, mais uma vez Ele nos lembra de que nós não estamos isentos das adversidades da vida, mas sendo persuadidos firmemente de quem é o guardião das nossas vidas, Ele chega para a gente e diz o seguinte: coloque nas suas orações, nas suas súplicas, aquilo que amedronta e que entristece o seu coração. Aquilo que tem feito com que a gente se desespere muitas vezes das coisas simples. Porque faltou o pão do jantar e você tem o dinheiro, mas não consegue ir na padaria.
e que isso pode amedrontar o seu coração, até a coisas mais complexas. A gente poderia estar diante de um monarca soberano, querendo o nosso coração na sua mão. Ainda assim, o Senhor tem cuidado do seu povo. É como se a gente aprendesse, ou deveríamos aprender, de que nada se opõe à verdadeira paciência daqueles que têm altivez de coração. É como se nos fosse dito o seguinte: como é possível que Deus cuide dos justos, os quais são continuamente acossados por infindáveis calamidades e provações? A que propósito serve a proteção de Deus, senão os que são inclinados à vida pacífica desfrutem de paz e repouso? E o que é mais ilógico do que os que causam angústia, nenhum deles é atormentado e afligido de todas as variadas formas? Embora Deus governe os nossos corações, irmãos, embora Ele esteja cuidando de nós em sua segurança, embora estejamos sujeitos a muitas misérias por conta da pecaminosidade nesse mundo, embora estejamos por muitas vezes sendo testados por tais provações, a gente não pode perder de vista da invencível constância e de que a gente tem experimentado de um Deus que cuida do seu povo e que tem nos libertado constantemente. E isso deveria governar o nosso coração. Essa advertência que é feita ao nosso coração na manhã de hoje, irmãos, é para que a gente não perca a nossa coragem como igreja do Senhor. Para que os maus que possam nos ameaçar, para que a gente olhe para esse Deus e de maneira fácil e tranquila perceba que Deus tem libertado o seu povo. Deus não nos frustra. E a partir daqui eu já concluo, irmãos. Deus cuida, como fala o versículo 20, para que nenhum dos nossos ossos seja quebrado, assim como os seus próprios ossos não foram. Lucas capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: até os cabelos das nossas cabeças estão todos contados. Imagine os nossos ossos. A nossa impiedade deve se tornar em um coração fortificado. E Deus mais uma vez nos chama: livre-se do medo e abrace a mim, como aquele quem cuida de você em todo o tempo. Os perversos continuarão empreendendo contra o povo de Deus. Isso será uma constante até que Cristo volte, irmãos. Uns sofrerão mais e outros menos. Pela graça do Senhor, nós temos sofrido menos. E que continue assim, irmãos. Mas as pessoas precisam conhecer a Cristo. Não somente isso. A redenção que é prometida aqui no versículo 22 expressa um tipo de preservação em que costumeiramente a gente se esquece. Sabe o que é que o Senhor nos lembra aqui? É que existe uma marca no povo de Deus. Sabe que marca é essa? Aqueles que confiam no Senhor serão salvos pelas suas mãos. A salvação prometida ao povo de Deus é para que a gente continue adorando a Ele e não para que a gente seja salvo. E aí eu estou falando agora de livramento terreno. Porque se a gente tem salvação e esperança muito maior do que a nossa vida aqui na terra, por que eu estaria preocupado com um livramento terreno se o livramento redentivo já nos foi oferecido? O que Davi está nos lembrando aqui, irmãos, é o seguinte: mais uma vez o Senhor me livrou de um soberano, mas chegará o dia em que eu não serei livrado da morte, mas a salvação que me foi prometida acontecerá.
Então a gente precisa confiar nesse Deus que nos promete livramento redentivo. E que a gente não se esqueça disso, irmãos. Que isso seja uma constante nos nossos corações. Vamos orar? Pai Santo e Deus de amor, continua cuidando dos nossos corações, ó Deus. E que a gente lembre-se de que Tu és um Deus que constantemente cuida do Teu povo. Que constantemente tem nos apresentado o Teu amor e o Teu cuidado sobre nós, ó Pai. Nos ajuda a fazermos a Tua vontade, ó Deus, a fazermos aquilo que é o melhor que a gente tem para as nossas vidas, que é confiar plenamente em Ti, Senhor. Assim como mais uma vez o salmista nos lembra, Pai. Cuida dos nossos dias, cuida do coração da Tua igreja, Pai, que ela não encontre outra esperança que não seja Ti. Cuida da nossa nação, Senhor. Tem misericórdia de nós. E que a Tua vontade, ó Deus, seja feita sobre essa nação e sobre todo o mundo, ó Pai. Daqueles que não confiam em Ti e daqueles que, com tranquilidade, confiam em Ti, Senhor. Que possamos Te louvar em espírito e em verdade, ó Pai. Em nome de Cristo Te oramos, Senhor. Amém. Eu convido você mais uma vez, meu irmão e minha irmã, a ficar de pé, em que iremos cantar ao nosso Deus. Vamos responder, Senhor, declarando que nós cremos sim. Sua fidelidade, o seu cuidador para com o seu povo. Tu és fiel, Senhor. Fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, Tu dás segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção
bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos pelo privilégio de nessa manhã estarmos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Te adoramos, ó Senhor, na beleza da tua santidade e te glorificamos, ó Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. De modo muito especial, nós te louvamos pela palavra pregada, pelas exortações que nos foram dadas, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a temer o Senhor. Esse temor que nos dá sabedoria e nos instrui e de fato nos leva a te agradar e viver bem neste mundo caído e quebrado. Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos faça, assim como aconteceu com Davi, em meio a uma situação de risco, onde ele, usando-se de estratégias, pôde, ó Deus, sair ileso. E que nós também, Senhor, pela sabedoria que vem de Ti, possamos alcançar as estratégias que vêm, ó Senhor, de Ti mesmo, confiados em Ti, Senhor, para viver nesse mundo quebrado. Em nome de Jesus Cristo, amém. E agora, meus irmãos, receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com vocês, meus irmãos, hoje e sempre. Amém. Está formalmente encerrado. Nós temos alguns avisos importantes para a igreja. Nós estamos no mês de outubro, mês que temos aí uma diversidade de atividades em nossa igreja. Eu peço, portanto, que você fique um pouquinho mais antes de você se deslocar aí para as nossas classes de escola dominical. Primeiramente, antes mesmo dos avisos, eu gostaria de saber se nós temos visitantes, pessoas que nos visitam pela primeira vez. Se você nos visita pela primeira vez e puder levantar uma de suas mãos, nós gostaríamos de conhecer. Deus abençoe, querida. Prazer tê-la aqui conosco. Não sei se há mais pessoas que nos visitam pela primeira vez. Aqui, é que a câmera está bem na frente. Deus abençoe, queridos. Uma alegria tê-los aqui conosco também. Sintam-se à vontade. Meus irmãos, alguns pontos importantes aqui para nossa igreja. Primeiramente, até uma nota explicativa, já que o reverendo Rodrigo mencionou, não era meu plano que ele mencionasse isso não, mas já que ele mencionou que eu me posicionei publicamente nas redes sociais, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Em primeiro lugar, ainda que eu seja pastor dessa igreja e presidente desse conselho, minhas posições particulares são particulares, por mais óbvio que isso pareça. Mas, portanto, por causa disso, a minha posição e aquilo que escrevi publicamente em rede social, e você quiser saber, você vai lá atrás, não é uma posição oficial desta igreja e muito menos deste conselho. Tendo dito isso, meus irmãos, o missionário, reverendo Ciro Ferreira, é amigo meu e trabalha já há alguns anos na Alemanha. E ele tem tido um grande desafio por conta da crise
política e econômica de nosso país e do mundo inteiro, as questões da guerra e tudo que está associado a isso. Eu mencionei, inclusive, o reverendo Ciro há algum tempo atrás, quando falei do trabalho que ele desenvolveu acolhendo ucranianos. Ele, juntamente com outras pessoas, foram até a região da Ucrânia, nas proximidades, e trouxeram as pessoas para a Alemanha, passando pelo meio da guerra. E o reverendo Ciro é missionário aqui do Brasil, na Alemanha, e ele tem tido dificuldades financeiras exatamente por causa da alta do euro. E ele me pediu que rogasse aos irmãos, como ele tem feito em muitas outras igrejas parceiras, que aqueles que tiverem interesse em ser um parceiro juntamente com ele, pudessem, portanto, procurar mais sobre o seu trabalho. Então, eu tenho aqui alguns flyers, nesses panfletozinhos, e você pode pegar um, se você tiver interesse, aqui atrás, na mesinha, e você pode tomar mais conhecimento, ter mais informações sobre o trabalho que ele tem desenvolvido. Ele está na Alemanha desde 2015, hoje ele se encontra em Wiesbaden e está no estado de Hesse. Então, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do reverendo Ciro e da sua esposa Thalita, você pode pegar um panfletinho. Obviamente, você não precisa pegar se não quiser, mas também não precisa, porque pegou, ofertar. Mas é uma forma de nós conhecermos um pouco mais do trabalho deste irmão. Outra coisa, antes de nós apresentarmos aqui o o que já está previsto aqui no nosso slide. Primeiro, dia 15 de outubro, nós teremos mais um encontro do Identidade Feminina. Dessa vez será conduzido pela irmã Ariadne e será também às 16 horas, como sempre acontece. Queridos, nós devemos ter o Homens da Casa no mesmo dia. Então, eu vou só terminar de combinar com os nossos irmãos da liderança do Homens da Casa, porque temos aproveitado a mesma data, até porque esse mês temos muitas atividades e está meio complicado, nós conseguimos até mesmo outra atividade, ok? Outra coisa não, agora pode ser nossa série de estudos. Como eu já havia mencionado, o mês de outubro é um mês importante para igrejas presbiterianas, igrejas reformadas. É o mês em que nós comemoramos a Reforma Protestante, especialmente, claro, no dia 31 de outubro. Inclusive, no dia 30 de outubro, domingo, aqui em nossa igreja, nós estaremos celebrando a Reforma Protestante com a presença do reverendo Pedro Dutti, pela manhã, e do reverendo Alain René, à noite. Os dois irmãos, amigos queridos, estarão conosco trazendo a palavra de Deus, e será um momento para que nós possamos refletir sobre a importância histórica desse movimento que foi a Reforma Protestante. E nós temos pensado isso também nas nossas sextas-feiras, ali no Colégio Agnes, o trabalho que temos desenvolvido no início da nossa plantação na região do Recife, com o reverendo Daniel Martins. Nessa sexta-feira eu estive trazendo uma palavra sobre a importância dos credos e confissões, e agora o reverendo Paulo Brasil estará conosco sexta-feira, trazendo a importância sobre um culto que preconiza, que dá a importância da confessionalidade. Então vai falar sobre o culto reformado, o culto bíblico, e portanto os irmãos estão convidados a participar desse trabalho. Será sexta-feira às 20 horas. Os nossos jovens e adolescentes estão aí convocados para participar do seminário O Cristão e a Sexualidade. Meus irmãos, esse é um assunto muito importante. É um assunto que toma a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, e toma a vida, na verdade, de toda a igreja. E, portanto, nós teremos a presença do reverendo Sérvulo, amigo querido também, pastor da igreja de Pedras Vivas. Ele estará conosco no dia 21 de outubro, e o reverendo Daniel Martins, nosso pastor, estará conosco às 14 horas no dia 22. Você precisa fazer sua inscrição, R$15,21, os 21 centavos é apenas para identificação do nosso tesoureiro, mas R$15 é o valor para esse seminário. São 2 dias, um trabalho muito bem feito, tem sido desenvolvido pelo nosso MPA e pelo MJ.
Meus irmãos, no mês de novembro, nós também estaremos tendo alguns trabalhos de comunhão da igreja. Eu até vou falar de 2. Primeiro será o céu, comunhão, encontro e lazer. E nós já estamos avisando com antecedência para você colocar na sua agenda e já fazer a sua inscrição. Será um dia de lazer da igreja, lá em Aldeia, no Projeto Moriá, Projeto Por Sol e Deu Glória, lá ali no Moriá. Um lugar super agradável, onde há campo de futebol, piscina, mais de um ambiente para você jogar bola, jogar vôlei. No primeiro semestre nós estivemos juntos lá e foi uma bênção. Eu tenho certeza que será também nesse segundo semestre. Então, participe, aí você tem os valores referentes ao almoço, com almoço, como é que você vai participar. E no último domingo do mês de novembro, nós teremos o Dia de Ações de Graças aqui em nossa igreja. Então, na quinta-feira é onde se celebra, especialmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também é uma data comemorativa, ainda que não seja feriado, o Dia de Ações de Graças. Lá nos Estados Unidos, eles celebram um momento histórico importante do início daquela nação, mas aqui no Brasil nós também vamos ser convidados a pensar sobre a providência de Deus, sobre o cuidado do Senhor, e teremos na ocasião o reverendo Doug Liman. Olha só, então um feriado americano com um americano pregando para a gente, tudo aí harmônico e coerente, coisa boa. E também teremos um almoço especial. Eu já havia conversado com os nossos irmãos do Entre Nós e vamos voltar a ter uma reunião específica, mas a ideia, olha aqui, de primeira mão que eu vou dizer aos irmãos, a ideia é que nós tenhamos um almoço especial de ações de graças com um cardápio especial de Thanksgiving. Então, com peru, torta de maçã, torta de abóbora, e todas essas coisas que estão associadas a esse momento histórico. E eu tenho certeza, se você nunca provou uma pumpkin pie, uma gostosa torta de abóbora, você vai se deliciar com isso aí. Eu tenho certeza, minha esposa tem uma receita maravilhosa que nós vamos distribuir aqui para a igreja, tá certo? Então, já marque na sua agenda dia 27 de novembro, ok? Será no domingo pela manhã, porque já vamos nos juntar com o almoço comunitário. Próximo. A Igreja da Madalena pediu para que nós divulgássemos o acampamento de crianças e adolescentes que eles estão organizando. Então, se você tem interesse que seu filho participe do acampamento de crianças e adolescentes, você pode, então, procurar mais informações. Eu vou até pedir para Artuzinho nos ajudar. Você procure mais informações com o irmão Artuzinho. Ele já foi membro desta igreja, conhece bem a dinâmica de lá. Pode passar. Esse é o último aviso. Desculpa, meus irmãos, por tantos avisos, mas é bênção. A igreja está aí se movimentando. Mês de outubro é mês de muitas atividades mesmo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos para classes. Que o Senhor esteja com cada um de vocês durante esse tempo de estudo da palavra, tá bom? Tem mais um aviso? Sim, quem nos visita, nós pedimos que você vá à mesinha, a mesma mesinha que está lá com o flyer do reverendo Ciro, para que vocês possam receber um presente da nossa igreja, uma lembrancinha nossa para vocês, tá bom? Não deixem de passar ali na mesinha para que nós possamos ter a alegria de presenteá-los. Deus abençoe, meus irmãos, um bom domingo, uma boa escola dominical.